Olá, seja bem-vindo a mais um Café com Cristo, hoje com um tema muito importante e algo que pode transformar a sua vida. O teu passado não te condena. Vamos nós? Então é isso, meu amigo, seja bem-vindo a mais um Café com Cristo. E antes de mais nada, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve. Acione esse sininho para que você possa receber as notificações dos próximos episódios. E claro, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Você pode ajudar a gente a fazer com que o Evangelho chegue cada vez mais longe. Seja você um multiplicador do Evangelho. Você também pode fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Se você for agora no meu Instagram, @GutoRibeiroOficial, lá você vai ter um link na minha bio. Através desse link, você pode fazer parte do nosso grupo. É um grupo de pessoas que todos os dias recebem mensagens e multiplicam nos seus grupos de WhatsApp para ajudar a gente a edificar, a alcançar cada vez mais vidas. O tema de hoje nós devemos falar sobre o teu passado não te condena. Talvez você tenha escutado essa frase, assim como eu, a sua vida inteira. Desde criança que eu escuto as pessoas dizerem, olha, cuidado, o teu passado te condena. Eu quero dizer para você que isso é uma grande mentira de Satanás para a vida das pessoas. Quando você começa a olhar para as pessoas e julgar as pessoas e condenar as pessoas, automaticamente você está fazendo o trabalho daquele que veio ao mundo para julgar, condenar, matar, roubar, que é o diabo. O nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus, ele veio para perdoar, ele veio para apagar as nossas culpas, para apagar os nossos erros, para nos dar vida nova. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Mas o diabo, ele quer que você se sinta condenado. E daí vem essa frase que as pessoas criam e começam a usar para todo lado. Cuidado, o teu passado te condena. Olha que coisa triste, né? Eu quero trazer uma perspectiva sobre isso para a minha vida e para a sua vida, sobre o divórcio. Divórcio, isso mesmo. As pessoas têm me perguntado por todo o canto que eu passo, aonde eu tenho pregado com a minha esposa no Brasil todo e até fora do Brasil, as pessoas me perguntam, Guto, e o divórcio? Muita gente angustiada chega pra gente e fala, Guto, eu me separei, eu tive um passado assim e eu não consigo mais ser feliz, eu não me acho mais capaz de constituir uma família. Amigo, quero dizer pra você hoje, o teu passado não te condena. Deus tem vida nova pra você. Nem tudo está perdido porque você está divorciado. Deus, o nosso Deus, ele é profissional, ele é especialista em fazer nova todas as coisas. Em pegar o que está quebrado e consertar, em pegar o que está acabado, destruído, e daquilo dali, daquele resto que sobra, ele pega aquele barro, desmancha e faz um jarro lindo novamente. Preste atenção no que eu vou dizer para você. A primeira coisa que nós devemos analisar quando nós falamos de divórcio é sobre o conhecimento de quem está divorciado. Essa pessoa já tinha um relacionamento com Jesus antes? Essa pessoa tinha um conhecimento da palavra quando ela se divorciou? Ou ela não tinha ainda o conhecimento de Jesus, não tinha o conhecimento da palavra? Por que eu estou te perguntando isso? Existe dois pesos aqui, digamos assim, para o erro. A pessoa que erra conhecendo o Evangelho, conhecendo a verdade, conhecendo Jesus, isso tem um peso na vida dela. E não sou eu que estou dizendo, vou já lhe mostrar na Bíblia. A pessoa que erra com zero conhecimento, que nunca teve um contato com Jesus, que não sabe o que é Jesus, isso tem outro peso. Eu não estou dizendo que esteja certo ou errado. De toda forma, isso vai ter consequência na sua vida. Mas existem pesos diferentes. Olha o que é que a Bíblia vem dizendo para mim e para você, aqui em Lucas 12, no versículo 47 e 48. Preste atenção. Aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aqueles a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. O que é que Lucas está dizendo para mim e para você aqui? Amigo, você vai ser cobrado de acordo com o teu conhecimento, de acordo com o que você sabe. Eu jamais vou poder cobrar de você algo que você não tem um conhecimento. Eu jamais vou poder chegar para você e vou dizer assim, rapaz, pega essa câmera e faz um vídeo meu aqui, grava um vídeo meu. Você nunca usou uma câmera, você não sabe nem manusear a câmera, você não sabe nem onde liga a câmera.
Como é que eu posso exigir isso de você? Você consegue entender? Olha o que é que fala em Atos 17:30. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Ou seja, Deus não leva em conta o tempo da minha ignorância e da sua. Guto, eu fiz tudo errado no meu casamento passado, eu traí, eu cometi erros, eu vacilei, eu caí, eu me separei, eu desgracei a minha vida, eu perdi a minha família, porque eu não tinha conhecimento. Amigo, a sua vida não acabou por causa disso. Existe perdão para você, existe misericórdia para você, existe um Deus que quer fazer nova todas as coisas. Para isso você só precisa se render a Ele. Ah, mas as pessoas me julgam, as pessoas me condenam, eu não consigo mais ser feliz. Você está indo pela cabeça das pessoas, pela ignorância das pessoas, você está sendo condenado pelas pessoas e não por Deus. Você precisa acordar para isso. Você precisa entender que o que aconteceu antes de Jesus continua sendo pecado do mesmo jeito e terá consequências, mas há perdão para o ignorante. O próprio apóstolo Paulo, que antes era um assassino de cristãos, era um criminoso, quando ele tem um encontro com Jesus, ele tem a sua vida transformada. Deus faz do apóstolo Paulo uma nova criatura. E aquele cara que era um assassino, ele se torna um dos maiores pregadores do evangelho, foi o cara que mais escreveu livros na Bíblia. Você consegue entender? Na hora que Jesus entrar na sua vida, as coisas se tornarão novas. Preste atenção, um encontro com Jesus, um encontro pode transformar, pode mudar toda a sua vida. Olha o que é que fala aqui para mim e para você em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Você consegue entender? Olha o que é que a palavra está trazendo para mim e para você. Amigo, você foi um adúltero, você foi um bandido, você foi um corrupto, você foi qualquer coisa. Depois que você tiver um encontro com Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma. O cara que era um adúltero, ele pode se tornar um excelente esposo. A mulher que era adúltera pode se tornar uma excelente esposa. Porque quando você encontra Jesus, você encontra com a verdade. E a sua vida, ela é transformada. Então existe esperança para você, independente de você ser um divorciado, independente de você ser um adúltero, independente de você ser um criminoso, o que quer que seja, existe misericórdia, existe perdão, existe uma vida nova para você. Guto, mas e o divórcio? Eu posso me divorciar? Eu não posso me divorciar? O que é que você acha sobre o divórcio? Eu não vou dizer para você o que é que eu acho, porque se o Café com Cristo fosse sobre o que eu acho, estaríamos perdidos, nós dois, eu e você. Se você parasse para ouvir o Café com Cristo a respeito do que eu acho, você estaria tão errado quanto eu. Mas eu não estou aqui para falar para você sobre o que eu acho. Eu estou aqui para falar para você sobre o que a Bíblia diz. E a Bíblia é o que rege a minha vida hoje, é o meu manual de vida, é o meu manual de instruções. Eu quero trazer para você a perspectiva do divórcio, não segundo Guto Ribeiro, mas segundo Jesus Cristo. Lá em Mateus 19, 8 e 9, Jesus respondeu, olha isso, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações ilícitas e casar com outra mulher, está cometendo o adultério. Se você parar para pensar sobre isso, Jesus estava sendo interrogado sobre o que Moisés tinha falado lá no Antigo Testamento. Não, se você não quer mais a sua mulher, então você deixa ela, dá uma carta de divórcio para ela e segue a tua vida. É como se a mulher fosse um objeto, fosse algo descartável. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que no Antigo Testamento nós vemos uma cultura onde o homem era extremamente ignorante e machista. Tratava a mulher como se fosse um objeto. Se eu quero, quero. Se eu não quero mais. E quando Jesus chega, ele diz, epa, peraí, filho, não é por aí. O negócio não é como vocês estão pensando. Não é só eu não quero mais a mulher, eu dou uma carta de divórcio e vou-me embora. Jesus deixa claro para mim e para você que o divórcio era dado pela dureza do coração, pela maldade do coração do homem. Mas o divórcio, ele não existe para ser dado assim de qualquer forma. Porém, Jesus diz assim, dentro de relações sexuais ilícitas, dentro de traições, dentro de covardias que existem dentro do casamento, aí sim, você pode se libertar disso.
Dentro dessa passagem, nós podemos ver três tempos ocorrendo, três perspectivas. Primeiro, Jesus diz assim, nem sempre foi assim. Jesus está falando do tempo que existiu da humanidade entre Adão até Moisés, que ele fala assim, naquela época, filho, era até que a morte os separe. Não tinha lance de divórcio. Aí depois Jesus diz assim, de Moisés até a minha chegada, vocês achavam que o divórcio era possível qualquer hora, que vocês podiam só dar uma carta de divórcio. Ou seja, primeiro tempo, segundo tempo, agora vem um terceiro tempo. Jesus chegou na Terra. Peraí, não é assim. O divórcio não pode ser dado de qualquer maneira. Casamento é coisa séria. É até que a morte os separe. Então existe sim algo espiritual, algo novo sobre a sua vida com a chegada de Jesus em relação ao seu casamento. Então eu posso me divorciar de forma legal, de forma justa, de forma lícita, por alguns motivos, como Jesus está falando aqui. Só que o excesso de religiosidade das pessoas querem aprisionar e condenar você diante de algo que você não precisa viver. E isso não é falado. Olha o que a Bíblia vem dizer para mim e para você. Jesus deixa claro que o que Deus uniu, o homem não pode separar. Mas, de fato, quem está casado? Será que você realmente está casado? Será que realmente você tem uma relação para que você siga até que a morte separe? O que eu vejo hoje aconselhando, mentorando pessoas no mundo inteiro, casais, tem muitas pessoas que foram ao altar, juraram fidelidade e amor a vida inteira, mas essas pessoas verdadeiramente nunca nem estiveram casadas, porque essas pessoas vivem uma mentira, vivem uma farsa. Pessoas que casam e vivem debaixo de traição, de abusos, de todas as formas que você imaginar. Isso pode ser chamado de casamento? Uma pessoa que foi para o altar, jurou amor eterno, depois de um mês, 2 meses depois, está dentro de uma casa espancando a outra pessoa, muitas vezes espancando não com agressões físicas, mas com agressões verbais, faltando com respeito, com ignorância, fazendo da outra pessoa o que quer. Eu conheço pessoas, eu tive aconselhando uma pessoa outro dia que a pessoa falou assim, Guto, o meu marido já me traiu 7 vezes. As 7 vezes eu perdoei ele e ele continua me traindo. Só que tem um outro detalhe, ele não só me trai, mas quando ele chega em casa, ele abusa de mim, ele bate em mim, ele bate nos filhos dele. Amigo, me responda com toda sinceridade, essa pessoa está casada? Ela pode até estar, mas esse marido, ele nunca foi casado com ela, ele não passa de um covarde. Você consegue perceber isso? Aí por conta do excesso da religiosidade, as pessoas querem condenar uma pessoa dessa e dizer assim, você não pode se separar, você tem que continuar com ele, você tem que permanecer com ele. Às vezes ela está em uma igreja e todo mundo só diz para ela que ela tem que tentar, que ela tem que permanecer, que ela tem que continuar. Você está entendendo? A chegar ao ponto que um dia esse cara vai chegar embriagado e pode até matar, tirar a vida dela. Mas ela tem que continuar, porque ela é casada e casamento é até que a morte separe. Até que ponto ela está casada de fato? O problema é a extremidade. As pessoas, elas são extremistas ou religiosas em excesso, ou são totalmente contra Jesus em excesso. As pessoas estão doentes, estão loucas. Enquanto uns querem permanecer casados, mesmo sem existir casamento, debaixo de peia, debaixo de traição, porque eu sou uma pessoa da igreja e eu não posso me separar. Enquanto uns fazem assim, outros estão banalizando o casamento e casando 10 vezes, 20 vezes, como se casamento fosse uma coisa qualquer. Ah, o meu marido não diz mais que eu sou bonita, então eu vou me separar. Não, a minha mulher não quis mais fazer sexo comigo todos os dias, então eu vou me separar. Não, o meu marido não quer viajar comigo, ele só pensa em trocar o carro, então eu vou me separar. Não, a minha mulher não deixou uma comida quentinha na mesa me esperando depois do trabalho, então eu vou me separar. Qualquer coisa é motivo de separação. Você consegue perceber os dois extremos? Uma está vivendo debaixo de traição, debaixo de peia, debaixo de tudo que é de desgraça sobre a vida dela, mas não pode se separar, porque casamento é até que a morte separe. O outro está vivendo uma vida boa, mas por qualquer motivo, por qualquer discordânciazinha mínima que seja, eu vou me separar. Ou seja, eu estou falando de 9 e 90, de dois extremos. Você precisa ter equilíbrio na sua vida. Guto, então isso significa que você é a favor do divórcio? Não, eu jamais serei a favor do divórcio. Agora o que você tem que enxergar é se existe um casamento. Porque muitas vezes o casamento nem existe. O que existe é um ato de covardia,
um ato onde a pessoa está sendo maltratada, onde a pessoa está sofrendo nas mãos de outra pessoa. Isso não é casamento. E Jesus e Deus não quer que você sofra desse jeito. Deus não tem nenhum filho para sofrer debaixo da covardia de outra pessoa. Deus, quando Ele te criou para ser feliz, para ter vida em abundância em todas as áreas da sua vida, inclusive no seu casamento. Entenda, se você é uma pessoa que já é divorciada, a sua vida não acabou. Eu vejo pessoas sofrendo, chorando, termina uma pregação minha, a pessoa diz que quer conversar comigo, que quer um aconselhamento, chega lá se acabando de chorar, se sentindo um condenado, se sentindo um derrotado, porque eu sou divorciado, porque eu não posso mais casar, porque a minha vida acabou. Amigo, pare com isso. Na hora que você aceita Jesus, que você se batiza, você é uma nova criatura. Eis que faço nova todas as coisas. Quando ele fala todas, são todas. Você pode construir uma família, você pode ser feliz. Pare com isso, pare de se condenar. O teu passado não te condena. Quem está te condenando são as pessoas que estão fazendo o papel do demônio na tua vida. Você não nasceu para sofrer, você não nasceu para ser um condenado. Você nasceu para ser livre, você nasceu para a verdade, você nasceu para a luz, você nasceu para ter vida em abundância. Existe um Deus que se fez homem, que pagou o preço naquela cruz, que derramou o seu sangue para que eu e você, para que nós tivéssemos vida de verdade, para que nós tivéssemos vida não só nessa terra, mas vida eterna. Você consegue entender isso? Vou dizer de novo, o teu passado não te condena. Você pode sim reconstruir a sua vida. Você pode sim ter um casamento. Você pode sim agora, conhecendo a palavra, fazer as coisas diferentes. Você pode sim começar a vida agora numa perspectiva não do que você acha, mas do que a Bíblia diz. Ter uma vida nova, ter esperança. Eu conheço até mesmo no nosso programa, no nosso podcast, não sei se você conhece, Até que a Morte Separe, se não já começa a assistir aqui no nosso canal também. Centenas, dezenas de pessoas que já passaram por aqui, que já tiveram seus casamentos destruídos por falta de conhecimento e conheceram Jesus e reconstruíram e hoje estão com uma família, hoje estão servindo na igreja, hoje estão com o Senhor. Você consegue entender isso? Na hora que você coloca Jesus como centro da sua vida, eis que são novas todas as coisas e você pode sim reconstruir a sua vida. O divórcio, a separação, não é o fim da sua vida. Ela pode ser o recomeço de uma vida extraordinária se Jesus for o centro dessa relação. Agora, o que eu quero dizer para você é que um divórcio, por mais amigável que seja, ele sempre vai trazer muitos danos para a sua vida. Por isso você precisa entender bem, conhecer bem a pessoa com quem você está pensando de casar. Por mais que você diga, não, mas eu conheço a pessoa, a gente se tornou amigo e a gente vai fazer isso de forma amigável. Amigo, depois de você ir para um altar e você jurar diante de Deus, vocês já não são dois, vocês são um só. Então só existe uma maneira de separar, é arrancando os pedaços. Imagine que vocês dois estiveram no altar, naquele momento vocês se tornaram uma só carne. E aí vocês foram entrelaçando a alma de vocês. Naquele momento, depois daquela jura, depois daquela promessa com o Senhor, vocês já não eram mais dois, mas vocês viraram literalmente uma só carne, uma só pessoa. Ah, mas a gente não quer mais, mas a gente vai separar, nós vamos voltar a ser dois novamente. Ok, como que vocês conseguem ser dois agora? Vocês vão ter que arrancar os pedaços. E aí, nesse momento agora, vocês até podem se tornar dois novamente, mas vocês serão dois dessa maneira. Você ainda consegue separar uma massinha da outra? Você percebe que um levou os pedaços do outro junto? Separou, voltaram a ser dois, mas os pedaços foram arrancados para que isso acontecesse. Por isso que existem tantas consequências dentro do divórcio. Por isso que as pessoas sofrem tanto com o divórcio. Eu quero dizer para você, o divórcio em nenhuma situação vai ser algo bom para a sua vida. Por mais que você esteja com a razão, por mais que você esteja certo, o divórcio nunca será uma boa opção. Porém, muitas vezes, ele é um mal necessário para a vida de alguém. Isso não é dito, porque as pessoas sofrem com um excesso de religiosidade que mata, que sufoca as outras pessoas.
Eu espero ter te ajudado nesse episódio, um assunto muito sério e muito delicado, mas que precisa ser falado, porque eu tenho visto centenas de pessoas sofrendo, chorando, se sentindo desgraçadas, se sentindo condenadas por causa de um divórcio. Existe luz para a sua vida, existe esperança para a sua vida, existe um Jesus que está aqui não para te condenar, para te salvar. Enquanto o mundo diz o teu passado te condena, Jesus diz assim: eu tenho vida, eu tenho esperança, eu tenho vida nova para você, eu tenho uma nova família para você, eu tenho uma salvação para você. Que Deus abençoe a sua vida. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder.